Olá pessoal, como a gente tinha prometido, hoje a gente vai falar sobre os óleos essenciais e as emoções, né? Como os óleos essenciais podem nos ajudar nas emoções, porque as emoções elas são muito responsáveis por algumas disfunções de órgãos e que propiciam algumas doenças, como por exemplo doenças intestinais. Só que antes disso, eu queria falar com vocês, né? Na verdade, eu queria compartilhar com vocês a respeito de algumas coisas que nos estudos que eu venho fazendo eu identifiquei e eu queria que vocês soubessem, porque é muito importante que na busca do nosso bem-estar, de uma vida saudável, a gente busque os esclarecimentos das coisas, a gente procura informação sobre todas as coisas, né? E assim, uma coisa que eu identifiquei que é muito importante para que a gente tenha a saúde necessária, né? É a questão da alimentação saudável. Gente, não se iludam, não pensem assim, ah não, mas se eu comer de tudo um pouco, eu vou conseguir ter uma vida saudável, eu vou viver bem, conviver bem com essa doença. Gente, a gente não vai conviver bem nem com essa doença e nem com doença nenhuma. Não tente se iludir achando que, ah não, eu vou comer meu queijinho de todos os dias, vou comer a minha coxinha de vez em quando e que vai ficar tudo bem. Não, não vai ficar tudo bem, né? Algumas pessoas que estejam me ouvindo agora podem falar, nossa, como ela é radical. Não, não existe radicalismo. A questão é, quando você percebe que você tem um problema intestinal, né, você tem que ter a consciência de que 80% do teu sistema imunológico está no teu intestino. Então você imagina, se é como se fosse um exército. Como que a tua frente de batalha ela tá ali com um problema sério e aí você vai estar tendo uma resposta a contento quando você estiver sob um ataque? Não tem, as coisas não são coerentes assim. Então é importante que a gente a cada dia tenha consciência do nosso dever, né? Em que a gente tome a consciência e tenha responsabilidade sobre o que a gente tem passado na questão da saúde intestinal. Então assim, a gente nessa doença a gente tem que trabalhar bem a nossa mente para que a gente não se faça de vítima, né? Por exemplo, eu tenho essa doença, então por isso que eu não posso sair. Por isso que alguém que me passou isso, acho que foi hereditário, eu acho que foi do meu pai, eu acho que foi por parte da minha mãe. Então o que eu venho aprendendo, gente? Nós não somos refém da nossa genética. A nossa epigenética, o que é isso? O meio em que eu vivo, como eu me alimento, o que eu faço, ele é muito mais responsável pelas coisas que aparecem em mim do que propriamente dito a parte hereditária, né? Eu posso ter o gene para aquilo, mas se eu tenho hábitos, comportamentos e uma alimentação adequada, eu posso deixar aquele gene adormecido o tempo inteiro. Como posso fazer ele acordar? Depende das minhas escolhas. Em momento nenhum eu estou dizendo que é fácil, mas a gente tem que tentar, porque a gente consegue. A gente consegue muito mais coisas do que a gente possa imaginar, né? Nós somos muito mais corajosos do que a gente imagina. Não pense você que foi da noite para o dia que eu consegui pensar tudo isso.
encontrar esse caminho. Não foi, né? Foi com estudo, foi com anos de busca, de tentativas e erros. Então hoje eu venho aqui compartilhar com vocês as minhas tentativas, os meus erros e os resultados das escolhas que eu fiz. Então assim, hoje quem acompanhou os outros vídeos, né, eu até convido vocês que entrem nos outros vídeos para que vocês entendam o porquê de tudo isso que eu falo, né? Mas eu vou dar uma pincelada bem rápida sobre tudo que eu já passei, porque talvez você esteja aqui com a gente hoje. Então eu vou compartilhar com você bem rapidamente o que aconteceu, né? Então assim, na minha adolescência, por volta dos meus 17 anos, eu apresentei um quadro de inflamação muito crônica, muito aguda, e ninguém sabia o que eu tinha, né? Porque eu me assustei, porque quando eu precisei ir no banheiro, eu coloquei ali um vaso de pus e sangue, e eu lembro disso perfeitamente. Me assustou muito porque eu era só uma menina, né? Então eu tive muita febre, eu fiquei com muitas dores, a minha barriga inchada, muitos gases, né? E dali pra frente tudo mudou. E até que eu fui diagnosticada com retocolite ulcerativa, fiz tratamentos, mas não fui muito feliz, né, no tratamento, não surtiu efeito. E eu tive a proposta pelo médico de estar fazendo a cirurgia. E a princípio essa cirurgia demoraria 3 horas e eu retiraria só uma parte do meu reto. Só que quando o médico abriu, a cirurgia demorou 11 horas porque ele teve que retirar todo o meu intestino grosso, né? E quase todo o meu reto. Então eu fiquei com bolsa ileostômica ali por 4 meses, saí de lá com trombose venosa profunda na veia. Então assim, gente, o que eu tô falando aqui para vocês é que eu sei na pele o que é o sofrimento que essa doença, numa fase muito complicada, ela pode gerar. Talvez você esteja me ouvindo, você seja só diagnosticado com retocolite ulcerativa, mas você tem todos os teus órgãos aí. Dá muito valor para isso. E não faça nada que você possa vir a perder os teus órgãos assim como eu perdi. Porque hoje, com a consciência que eu tenho, com o entendimento que eu tenho, se eu pudesse, né, dar tudo que eu comi naquela época para poder ter meus órgãos como eu tinha, com certeza eu daria, né? Só que não adianta, não tem como voltar atrás. Hoje eu só posso administrar aquilo que eu tenho e de uma forma extraordinária. E é isso que eu fiz. Então assim, mesmo depois da cirurgia, como eu tinha a parte do reto, a parte que ficou, ela ainda tinha doença. Então assim, eu sofria com muitos episódios de hemorroida, de fissuras, sofri muito. Eu perdi muita coisa na vida, né, em termos de amizade, de poder sair com amizades, né, de fazer uma coisa como um adolescente faz. Porque eu fiquei ali devido às crises que eu tinha, né, muito tempo prostrada e tudo mais. Então assim, mas isso eu compartilho com vocês para que vocês entendam que hoje o que é uma inflamação, ela pode se tornar muito pior. Então assim, não menospreze aquilo que você tem no seu diagnóstico. Não brinque com isso, não ache que você vai poder administrar de uma forma muito bacana, comendo isso ou aquilo uma vez ou outra. É puro engano isso, né? Assim como eu também me enganei muitas vezes. Lá no passado, eu chegava ao ponto de dizer assim, olha, mas eu vou ficar com diarreia mesmo, qual o problema de eu tomar uma cerveja? Qual o problema de eu comer esse brigadeiro? Qual o problema de eu comer esse pãozinho?
Qual o problema de eu comer esse requeijão? Eu já vou ficar com diarreia mesmo, tanto faz como tanto fez. Só que eu estava cada vez mais piorando o meu quadro. E isso não levava a nada, só a piora. Então o que eu fiz? Opa, vou resetar, né, tudo que eu aprendi até aqui, tudo que eu estou fazendo até aqui, porque eu estou fazendo tudo errado. Já era para eu ter melhorado, já era para eu estar de uma outra forma, e no entanto, eu ainda continuo desse jeito. Então assim, foi aí que eu tive um despertar, né, e comecei a buscar a melhor forma de me alimentar para ver se eu conseguia reverter aquele quadro. Então assim, eu tomava a medicação, né? Já tomei imunossupressor, já tomei corticoides, já tomei outras medicações em crise, já tomei mesalazina, né? Tanto via oral quanto retal. E essa medicação toda deixa a gente bastante cansada, né? Bastante fadigada, muitas vezes sem ânimo, até mesmo para levantar. E eu falei assim, olha, remédio remedia, né? E eu vou buscar alguma coisa que realmente eu possa me sentir melhor. Então eu comecei a fazer o uso dos óleos essenciais, acompanhado de uma alimentação extremamente saudável. Então eu comecei a cortar tudo aquilo que era próximo ao que o homem tinha criado, né? Então eu comecei assim, ó, abrir menos saco e ficar mais perto daquilo que a gente tinha na natureza, né? Eu descascava mais. Então assim, eu comecei eliminando isso, eliminando, e eu comecei a ver uma melhora, tá? Eu comecei a ver uma melhora. E até que um dia eu comecei a fazer os testes, né, de ficar sem a medicação. Mas, gente, eu não aconselho que você faça isso, porque eu não conheço, né, o teu dia a dia, eu não conheço o teu histórico, né? Eu falo com vocês porque eu venho numa evolução. Então eu retirei toda a alimentação que não fosse nada natural, né? Tudo que fosse industrializado eu retirei, inclusive o açúcar, tá? Que foi uma das coisas piores que eu consegui retirar da minha alimentação. Eu confesso que a gente se ilude achando que a gente não é tão dependente, tão escravo do açúcar como a gente acha que é. Porque, por exemplo, eu comia muito pouco, né? Eu comia num bolo funcional que eu fazia, num bolo saudável, onde eu botava lá farinha de amêndoa, podia ser com farinha de arroz, né? Com farinha de coco, porque o glúten eu já não comia. E um pouquinho de açúcar, mas é um pouquinho nesse pedaço, um pouquinho no outro pedaço, e um pouquinho naquele pedaço. Quando a gente vê, a gente ingeriu mais açúcar do que deveria. E esse açúcar pra gente é terrível, porque o açúcar ele traz fermentação, ele deixa o seu corpo mais ácido, ele abaixa a tua imunidade por isso, abaixa o pH do teu sangue, e depois as tuas células, só para poder manter de novo o equilíbrio do teu pH, elas vão ter que trabalhar muito, só para manter o teu pH de novo. Aí quer dizer, em vez de eu gastar a energia das minhas células buscando defender o meu organismo, né, de uma inflamação que eu já tenho, que já é complicada para ela, né, para o sistema imunológico, para o organismo, eu ainda tenho que fazer ele se distrair para poder equilibrar o meu pH de novo. Então são certas coisas que a gente vai pensando ao ponto de chegar no seguinte raciocínio: isso vale a pena? Será que esse prazer momentâneo que o açúcar me causa, me traz, vale a pena? Pense, quantas pessoas sofrem junto com você quando você tem essa doença?
né? Você pode ter o seu marido, os seus filhos, a sua mãe, o seu pai, a sua família inteira. Porque todo mundo sofre com a gente quando vê a gente prostrado, ou então em crises, ou então tendo que ir para o hospital, né? Então, assim, todo mundo sofre. Então a gente tem que pensar, será que isso vale a pena, esse prazer? E o que vale mais a pena para mim? Então, o dia que eu consegui essa resposta, eu falei assim, não, a minha vida vale mais a pena. Eu tenho que mudar isso. Então, isso vai te dando mais força para você buscar os hábitos mais saudáveis, porque eles é que fazem a diferença na nossa vida. Então, assim, muito mais do que qualquer coisa, a alimentação, ela tem muito da resposta que o nosso organismo tem. Então, pense um pouquinho, gente. Tente se alimentar de uma forma mais natural. Ali está a chave de muita coisa. Então, vai abaixar várias taxas, né, que são ruins, que estão ruins, às vezes dentro de você, só com a correção da comida, né? E eu queria compartilhar com vocês agora a respeito dos óleos essenciais, que é essa maravilha que Deus deixou pra gente, né? Que não vem lá da farmácia, porque não que a farmácia, né, gente, seja só ruim, né? Porque em alguns momentos algumas pessoas, elas podem até lançar a mão da farmácia assim, mas a gente tem que ter cuidado para a gente não ficar dependente, porque quando você toma um remédio da farmácia, você pode ter tantos outros órgãos comprometidos dentro de você e tantos outros efeitos colaterais, né? Então, assim, tudo que for mais natural, ele tende a te dar mais suporte, a ter menos efeito colateral, a te dar menos efeito rebote. Então, assim, eu sou adepta dessa parte. Agora, claro que quando você está num quadro, né, mais agudo, você não vai esperar ter uma situação piorada, porque você não vai fazer uso do remédio da farmácia. Mas justamente os óleos essenciais, eles servem para poder te dar esse suporte para que você não venha precisar de uma situação dessa, né? Então, assim, um dos óleos que eu queria falar com vocês é o óleo essencial de incenso, né? Que foi um dos óleos que Jesus recebeu. Ele é chamado também como frankincense e óleo de olíbano, né? Então esse óleo, ele é um regenerador celular, ele trabalha toda a parte cerebral, psicológica, ele te dá calma, né? Além de fazer restauração das células, ele tem a capacidade de fazer a morte por apoptose. O que é isso? É a identificação das células que estão com anomalias, né? Onde elas precisam morrer para que não sejam transformadas em outras células ruins que possam comprometer a nossa saúde. Então esse óleo, ele, dentre outras coisas, ele faz esse suporte. Então é um óleo que ele é anti-inflamatório, tá? Então, assim, ele é muito usado nessa parte inflamatória, de toda sorte de inflamação, tanto cerebral quanto do restante do organismo, e na questão de reparo celular também. Então, eu considero esse óleo aqui como um dos queridinhos. Não é à toa, né, gente, que Jesus recebeu ele assim que nasceu. Jesus recebeu óleo de incenso, mirra e ouro. Os 3 reis magos sabiam que Jesus precisava vingar. Então, em um dos óleos em que Jesus recebeu foi o óleo de incenso, que é o óleo de frankincense, chamado também como óleo de olíbano. Então, se foi bom para Jesus, né, naquela época,
é bom para todos nós também. Então assim, eu tenho bebido esse óleo e eu tenho passado esse óleo também na coluna, na sola dos pés, e ele é muito bom. Agora, gente, vocês têm que ter cuidado porque nem todos os óleos são puros, né? Esse óleo aqui da marca da doTERRA, esse óleo é um óleo puro e ele passa por várias certificações. E por isso a tranquilidade de ingerir esses óleos, né? Então assim, a gente tem que ter cuidado porque a nossa pele é o maior órgão do corpo. E você não pode passar qualquer coisa na sua pele porque vai para a tua corrente sanguínea. Então assim, uma das causas que a gente adoece é por intoxicação. Então, se você colocar qualquer coisa que não seja puro, vai te causar toxinas, né? Vai te causar toxinas se não for puro, e aí vai causar mais problemas ao invés de te ajudar. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Outro óleo também que é muito bom para essa parte da gente, né, é o copaíba. Ele é um antibiótico, anti-inflamatório excelente. Ele é aqui da Amazônia e ele tem 4 copaíferas juntas. E esse óleo a gente pode tomar também, ele é extremamente anti-inflamatório. Eu tomo esse óleo todos os dias. Então eu tomo esse óleo 2 gotinhas todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia, para fazer essa parte anti-inflamatória. E tem feito assim muito resultado, viu, gente? Porque assim, eu não tô tendo os sintomas que eu tinha, né? E tá sendo um grande suporte. Então assim, talvez hoje você possa perguntar assim: "Ah, mas por que que ninguém fala sobre isso?" Hoje, mais do que nunca, né? A gente tem visto que tudo, na verdade, existe uma indústria por detrás, né? E assim, até o ozônio, por exemplo, essa indústria farmacêutica, ela não tem interesse em fazer aprovação no Brasil. Por exemplo, em Cuba, como as pessoas lá não têm dinheiro para poder tratar com a indústria farmacêutica e o governo não pode aumentar também a questão da taxa de mortalidade, o que eles fazem? Trata todo mundo com ozônio, porque o ozônio cura tudo. O ozônio ele tem a capacidade de aumentar a produção das tuas células de imunidade. E por que isso não é autorizado aqui no Brasil? Porque aqui a indústria farmacêutica é muito forte. E se o ozônio chegar, o que vai acontecer com a indústria farmacêutica? Né? Assim como muitas vezes outras coisas que a medicina interativa faz e que também não tem interesse de ser divulgado. Mas hoje a informação está para todo mundo. Então você tem que buscar as melhores disponibilidades que hoje a medicina interativa tem para te ajudar. Então isso é importante. Uma outra coisa também que eu queria compartilhar com vocês é a questão assim, né? Que quando a gente está passando por essa enfermidade, muitas vezes você fica depressivo, ansioso, né? Triste. E você tem o óleo de lavanda que ele pode te ajudar, né? Esse óleo de lavanda, ele é ansiolítico, ele é um calmante natural, e ele pode te ajudar como um grande suporte na questão da depressão, de ansiedade, da tristeza, né? Então você inala, você coloca no difusor, você passa esse óleo, né? E ele vai te ajudar como um grande suporte na questão da ansiedade, né? E você vai poder curar um pouco as tuas emoções, né? Porque quanto mais você tiver esse tipo de sentimento,
pior você vai fazer com que o quadro inflamatório dentro de você fique, né? Então, assim, a emoção, ela tem muito a ver com o que o nosso corpo sente, né? Não é à toa que quando a gente está muito preocupado, a gente está ansioso, o que acontece? Você fica logo com o estômago, com frio no estômago, né? Você fica sentindo alguma coisa no teu estômago. Então, assim, o que a tua emoção sente, o teu órgão internamente sente, né? Então, assim, ele é um grande suporte para poder estar te ajudando. Então, assim, hoje eu queria compartilhar com vocês isso. Existe essa forma, né, da gente buscar um tratamento mais natural, sim, né? Acredite que ficar bom de novo é possível, sim, tá? Não acredite que você vai ficar com essa doença para sempre, porque só se você quiser, porque existe uma cura, existe medicina alternativa, tá? Existem tratamentos interativos que possam te ajudar. Se alimente bem, pense bastante em tudo aquilo que você for colocar na sua boca, naquilo que o seu corpo vai estar recebendo. Pense bastante, isso vai ser bom? Isso vai ser proveitoso? Ou vai ser só para desfrutar por um momento de alegria? Então lembre, a sua vida vale muito mais do que minutos, né, de alegria, de felicidade, por comer um docinho, por exemplo, um salgadinho, né? Pense nas pessoas que te amam, que você é importante para você e para as outras pessoas, né? Então, assim, busque a sua cura, porque o ser humano é capaz, a gente é capaz. Então, mude a sua frequência vibracional, né? Então, assim, quando a gente vibra na frequência da doença, a gente continua doente. Então, a gente tem que buscar vibrar na frequência da saúde. Então, quando a gente sai da posição de vítima e reage, toma coragem para a gente lutar, para a gente enfrentar tudo que a gente está passando, é porque alguma coisa, o universo conta com você, né? Então faça dessa doença um aprendizado. Seja uma pessoa melhor, se alimente melhor, busque ser melhor, né? Então, assim, o seu testemunho de vida pode ajudar outras pessoas a serem empoderadas, a serem encorajadas a ter uma vida mais saudável, né? Então, para isso que eu queria deixar para vocês como mensagem, tá? Até o próximo vídeo e um beijo!